Ele não era previsível quando a gente marcou, mas ele é justificável, porque hoje teve sessão na Câmara, uma sessão importante, com uma pauta específica também significativa, e não dava para exigir dos candidatos que chegassem no horário marcado, que era às 19, justamente pela relevância da pauta. Mas, felizmente, chegaram e a gente está em tempo de seguir praticamente toda a programação. Gostaria de agradecer, em nome da Comissão de Lutas, que é a organizadora desse debate, ao Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Santos, pelo apoio que tem dado para a categoria nesses anos de luta. Também ao Sindicato dos Metalúrgicos, por ter aberto a sede. Essa aqui é a sede histórica dos sindicatos metalúrgicos, trabalhadores siderúrgicos e metalúrgicos. A gente sabe do quanto que os trabalhadores dessa categoria têm sofrido. Ademais, é de conhecimento de todos a questão da Uzi Minas ter demitido em massa esse ano, e o quanto que hoje a categoria está fragilizada, pois era o maior número dela era de trabalhadores da Uzi Minas, né? Foram mais de 2.000 demissões, só dos trabalhadores diretos e mais quase 3.000 de indiretos. Gostaria de agradecer o atendimento dos candidatos, né? Todos eles atenderam gentilmente ao pedido da Comissão de Lutas. Essa aqui era também uma experiência pedagógica que a gente discutiu com a categoria no dia 1º de setembro. Agradecer principalmente aos servidores presentes. Ontem a gente teve quase 200 servidores, hoje de novo, a casa lotada, e muitos servidores falaram que iam chegar depois do horário, por conta de compromissos pessoais, então é capaz que ainda encha mais. Essa atividade foi feita para os servidores, né? E é justamente por conta dessa presença que ela é justificável, e também o esforço todo da Comissão de Lutas em ter realizado esse evento. Todos da comissão trabalharam muito para que ele acontecesse. A gente tem espaço infantil, então quem souber de alguém que está querendo vir e não está podendo, pode mandar um WhatsApp aí, mandar vir, que tem espaço para as crianças. Gostaria de lembrar que as propostas que foram entregues para os candidatos durante a semana foram retiradas numa Assembleia Unificada no dia 1º, na frente do Paço. Nós discutimos e elencamos 44 propostas gerais de interesse da categoria. No dia 6, a gente protocolou essa plataforma de propostas junto do pedido para a vinda do encontro. Todos os candidatos aceitaram, e a gente organizou em 2 dias por conta da agenda. A agenda de final de campanha era muito complicada. Então, muita gente questionou do porquê que a gente não organizou isso num dia só. Primeiro que um dia só, 5 candidatos, ia levar muito tempo para a gente poder debater sobre as principais questões. Nós selecionamos 6 questões na audiência, na Assembleia Unificada. Essas 6 questões, elas foram votadas por ordem de importância. A primeira questão, as questões estão divididas em bloco temático. Então, cada bloco temático vai ter uma discussão em particular. O primeiro bloco temático é valorização salarial. E aí tem a questão dos benefícios, do dissídio anual, do nosso cartão servidor. O segundo bloco é a valorização da carreira. Fundamentalmente a questão do plano de carreira, isonomia salarial, né, readequação do quadro funcional. Caixa de previdência é o nosso terceiro bloco, congregando a previdência e o plano de saúde. O quarto bloco, a gente teve uma boa discussão, e a gente achou que é de relevância geral da categoria, discutir terceirização, contratos e privatização de serviços públicos. O quinto bloco, contas públicas e folha de pagamento. E o sexto e último bloco, mas também não menos importante, garantia de direitos. A forma como a gente organizou a metodologia é iniciar cada bloco com uma pequena explanação que fundamenta a importância desse bloco e por que a gente decidiu que ele é um bloco que deve ser discutido nesse debate. Então, vou pedir paciência para aqueles que vieram ontem, que eles praticamente vão ter que escutar as mesmas informações. Mas tem muitos servidores que não vieram e, fundamentalmente, os candidatos que estão aqui são outros. Então, exige que a gente passe de novo pelas mesmas questões, apresente os mesmos dados. No final de cada bloco, a gente vai abrir por 4 minutos para os candidatos a falarem livremente sobre o tema. Passando pelo tema 1 até o tema 6º. Durante esses 6 blocos, a servidora Fátima vai passar uma ficha de questões, tá? Uma fichinha para preencher pergunta. Nessa fichinha não precisa se identificar. A gente sugere que
que coloque um e-mail, porque caso não dê para responder todas as questões, durante a semana a gente transcreve e manda para os candidatos. Cuidados. As questões, a gente está pedindo duas coisas, dois requisitos para as questões. Por escrito e direcionada aos dois candidatos. Então, as perguntas elas não são direcionadas a um único candidato. Por favor, faça um esforço de preencher uma pergunta que abarque algo geral da categoria e que seja possível dos dois responderem. Por quê? Porque a proposta do debate não é ter um debate entre os candidatos, mas é os servidores apresentarem as suas reivindicações e conhecerem qual é a plataforma de cada um dos candidatos em relação ao serviço público e à carreira dos servidores. O objetivo do debate não é potencializar rivalidades, é apresentar e conhecer a proposta de cada um deles. Por isso, a gente pediu que todos que estão aqui presentes evitem se manifestar favoravelmente ou desfavoravelmente a cada um dos candidatos. Ontem, todos tiveram urbanidade e a gente espera que hoje também. Até porque cada servidor tem uma escolha de candidato. Muitos aqui já sabem quem vai votar. E praticamente todos os partidos a gente encontra a categoria. Tem servidores que apoiam do partido A ao partido Z. Em respeito ao servidor, e aí eu não estou falando em questão de respeito ao candidato, embora a gente também tenha que respeitar a presença do candidato, mas em respeito ao servidor que escolheu, o servidor que já pensa politicamente já direcionado a algum candidato ou outro, eu vou pedir que a gente não se manifeste favoravelmente ou desfavoravelmente a qualquer um deles, por mais que incomode certas afirmações. Tá? Aqui o objetivo é o debate do servidor com todos os candidatos. Bom, eu gostaria de chamar à mesa o candidato Ademário, por favor, e também o candidato Fábio Inácio, primeiro bloco. No final dos 6 blocos temáticos, a gente vai abrir para as questões em ordem, uma questão, e aí abre para a resposta dos dois candidatos. Nosso teto é até as 9h30. Se passar um pouquinho, ontem passou até 9h40. Então, a gente vai fazer a quantidade de perguntas que for possível até o teto do nosso horário. Vamos para o primeiro bloco temático. Valorização salarial. Candidatos, os servidores eles têm passado por um achatamento salarial nos últimos 22 anos, que chegou a 426% de defasagem. 426%. Para os senhores que estão aqui, basta fazer um cálculo. Multiplica o seu salário por 4,5 e vocês vão saber o quanto que vocês deveriam estar ganhando para ter o mesmo poder de compra de 22 anos atrás. Além disso, a gente tem o achatamento dos benefícios. Os valores dos benefícios não são reajustados desde 2010. Isso levou para a gente uma inflação de 59%, 58,78%, né, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, que é um dos índices mais baixos inflacionários. Para vocês terem uma ideia, o nosso benefício do Vale Refeição é R$15. Hoje, o poder de compra dele é de R$ 8,83. O nosso cartão servidor, de R$500, o poder de compra dele é de R$ 206,11, comparado com 2010. Além disso, a gente recebe uma cesta básica de R$ 210, que está longe da cesta básica mínima que o DIEESE aponta como exigência para o Estado de São Paulo. A cesta básica mínima do DIEESE é R$ 475. Nós recebemos 210. Né? 147 pagos pela Prefeitura e 63 pagos pela categoria. Além disso, os servidores eles suportam uma dívida em relação ao benefício do cartão servidor, que era uma política de abono da época do Clermont e foi estendida para essa gestão, um passivo de R$ 8.600, R$300 cada servidor. Isso de valores que a gente não conseguiu gastar ou não recebemos por problemas nas licitações ou na rede de atendimento. R$ 8.300. Se nós multiplicarmos pelo conjunto de servidores, aproximadamente 4.500 a 5.000 entre ativos e inativos, nós temos um passivo de R$ 37 milhões na categoria. Esse é o valor que foi deixado de receber por todos os servidores. Por isso, nós gostaríamos de saber se na gestão dos senhores
haverá valorização salarial dos servidores públicos municipais com reposição salarial acima da inflação anualmente. Além disso, terá aumento dos benefícios e incorporação do cartão servidor? Ontem a gente teve um esquema de resposta que era a ordem da mesa da esquerda para a direita. Eu vou pedir que a gente mantenha assim, tudo bem? Ok. 4 minutos, por favor. Das considerações. Da pergunta. Eu vou ser recepcionado a perguntas. Isso. Aguardo as perguntas. Essa pergunta. Deixa eu só explicar de novo. Cada bloco inicia com uma introdução e a pergunta. Essa perguntinha do final é o que a gente abre para 4 minutos em cada bloco. Então, cada bloco tem uma pergunta ao final. A pergunta é: haverá valorização salarial dos servidores públicos municipais com reposição anual acima da inflação? E haverá também aumento dos benefícios e incorporação do cartão servidor? Ok, gente. Boa noite. Estava ainda saindo de uma sessão não tão turbulenta, né? Foi mais um processo de cassação da senhora prefeita. Confesso que a cabeça aqui ainda está processando ainda, como primeiro secretário da casa, um relatório de aproximadamente 30 páginas, sendo lido minuciosamente. Mas eu queria inicialmente cumprimentar aqui a mesa, o candidato a prefeito, vereador Fábio Inácio, o mediador aqui, Henrico, e, acima de tudo, cumprimentá-los e parabenizá-los pela brilhante iniciativa. Quem pleiteia cargo público eletivo tem que dialogar com a sociedade, as várias instituições, segmentos. Só através desse diálogo a gente consolida a democracia e, obviamente, consegue avançar com muito mais responsabilidades e objetivos. Servidor público. Servidor é a máquina, né? Aliás, pouquíssimos segmentos têm oportunidade de escolher seu próprio patrão, né? E vocês têm oportunidade, através do voto, escolherem seus próprios patrões. Nenhum administrador em sã consciência, obviamente, quer ter uma relação de conflito e de desgaste com quem toca a sua empresa. Do ponto de vista privado, vocês são os alicerces dessa empresa chamada prefeitura. E todo administrador privado tem como base o fator motivacional. Sem motivação, sem autoestima elevada, não tem empresa do mundo que dê certo. E não será em Cubatão que dará certo nesse sentido. Agora, desenvolver políticas públicas para o servidor, às vezes são atos contínuos. Você pega uma empresa que já vem de antecessores, e às vezes esses antecessores deixam um legado o tanto quanto perigoso, um legado, às vezes, horrível. Do ponto de vista prático, o que nós temos que falar? Tem que ter um equilíbrio, o binômio, possibilidade e necessidade. Esse é o ponto de vista prático. Possibilidade é ter dinheiro em caixa e a necessidade, efetivamente, é de que vocês trabalhem motivados e felizes. As políticas públicas salariais que vêm de encontro com essas perdas absurdas precisam ser feitas diversos reparos, mas não são poucos, são diversos reparos que devem ser feitos. E muitos nos perguntam, como eu vi muitos questionamentos, que vocês esperam objetividade nesse diálogo, para que a gente não patine e fique daqui, saindo daqui sem nenhuma resposta prática. No nosso governo, tenho conversado muito com Pedro Bissá, que é o nosso vice, é um servidor público. Aliás, eu queria cumprimentá-lo, assim como o Pedro, privilégio aqui, 2 Pedros vice, né? Pedrinho e Pedrão, né? Para não ter nenhuma confusão. Então, como servidor, ele tem essa sensibilidade. O nosso plano de carreira puxou a responsabilidade para si e acabou realmente fazendo. 1 minuto aqui, o Henrique está nos chamando a atenção que nós temos 1 minuto. Servidor feliz é receber bem. Nosso compromisso, resgatar os benefícios. Não tenha dúvida que no nosso governo as cestas básicas serão pagas, o convênio médico será restabelecido e os salários, as perdas, seria utopia dizer que nós vamos saná-las do ponto de vista prático a curto prazo, mas a longo prazo. Plano de carreira, inevitavelmente,
plano de carreira tem que ser feito. O servidor não comporta mais essa fragmentação setorial. Cada setor desenvolve as suas benesses de acordo com as conveniências políticas, eu diria até pelas conveniências dos apadrinhados políticos, mas não tem políticas públicas voltadas para o macro. O servidor não pode ficar refém porque é amigo do rei, ou é amigo do vereador, ou é amigo do prefeito, ficar mesquinhando o que tem de direito. Seus benefícios são direitos consolidados, inclusive do ponto de vista legal. Então, a recuperação, cartão servidor, por exemplo, nós estamos pensando não só... 4 minutos. 4 minutos mesmo. Bom, boa noite a todos e a todas, todos os servidores públicos aqui presentes. Cumprimentar a comissão de lutas, na pessoa do Henrico, cumprimentar o candidato Ademário, cumprimentar aqui meu vice-prefeito Pedro Delbrando, que é servidor aposentado, Pedro de Sá, que é servidor, e só para ser direto no tema, a reposição salarial, ela vai passar pela questão financeira da prefeitura. Hoje, nós estamos com a folha de pagamento em 51,3. Então, nós vamos ter que fazer com que a prefeitura consiga aumentar os seus recursos, porque esta é a única forma de abaixar esse percentual. Porque, senão, a gente não tem a condição, nem financeira, nem por percentual, de fazer esse aumento. Então, a gente está propondo algumas medidas para fazer isso. Como que nós vamos conseguir melhorar essa questão, além de regularizar todos os benefícios que estão em atraso, seja hora extra, seja cesta básica. Primeiro, nós estamos defendendo o uso da Lei 151, que é uma lei que autoriza as prefeituras a usarem os depósitos judiciais incontroversos. Ou seja, dinheiro que existe depositado em conta judicial, que já é da prefeitura, e essa lei foi aprovada, uma lei que foi originada pelo José Serra, senador, e aprovada pela presidente Dilma, então, à época, que autoriza os municípios a usar 70% desse recurso. Isso seria uma medida emergencial para a gente capitalizar a prefeitura de início e conseguir diminuir esse percentual do nosso orçamento, para ter dinheiro em caixa, né, que é o que nós precisamos para resolver o problema, sendo bem realista. A outra questão, nós temos aqui em Cubatão algumas propriedades, grandes propriedades, com débitos de IPTU gigantes, em torno de 4 a 5 milhões, algumas chegando a 6, que têm que ser executadas. Isso é dinheiro para a prefeitura, é dinheiro em caixa. Essas propriedades não pagam IPTU há muito tempo e elas têm que ser, de certa forma, vendidas para que a prefeitura tenha ressarcimento dessa dívida aos seus cofres. Então, hoje, a questão financeira é o grande nó e o nosso limite orçamentário é o grande nó para que a gente possa colocar isso. Então, nós precisamos buscar recursos. Outra pendência que existe é a questão do contrato com a Sabesp. Toda prefeitura tem que ter um contrato de água e esgoto. O município de Cubatão está em aberto, juntamente com o município de São Vicente, mais 17 cidades. Isso significa para nós uma outorga em torno de 180 milhões. Isso foi feito com a cidade de Santos, e a gente tentou negociar com a Sabesp, e a Sabesp alegou falta de recursos por conta da crise financeira, né? Mas esse dinheiro é possível a gente ter, nós temos que ter essa outorga, para que a gente possa capitalizar a prefeitura, diminuir o nosso percentual e abrir o diálogo, que é isso que eu tenho falado constantemente na minha proposta de governo, abrir o diálogo permanente com os servidores, para que a gente possa começar a resolver essa questão da reposição salarial. Então, eu coloquei até como tema central da minha campanha a questão do diálogo, e isso será de forma permanente. Tenho atendido a todos os convites, tenho ido em todos os debates e sempre buscando apontar caminhos, apontar soluções possíveis, soluções existentes para solucionar a questão dos servidores. Obrigado, candidatos. Segundo bloco temático, valorização da carreira dos servidores.
No município, há anos que a gente acumula distorções no quadro funcional. Então, tem distorções no padrão de vencimento, prioritariamente, padrão de vencimento entre cargos e entre funções que são muito semelhantes ou são idênticas. Esse tipo de distorção, com o passar dos anos, também refletiu em benefícios diferentes. Então, tem muitas funções, tem muitos cargos que têm benefícios próprios e que, ao comparar, né, com outros cargos com o mesmo nível, né, por exemplo, mesmo nível salarial, acaba criando uma distorção tão grande que os salários variam com o mesmo cargo, com a mesma função. Então, pessoas que hoje a gente tem casos como o dos professores, que não tem isonomia salarial, outros casos, como o dos fiscais, que também cobram isonomia salarial, e ainda muitos outros. Uma das ferramentas que o servidor tem, né, para poder equalizar essas distorções, sem ter perda salarial, é o plano de cargos, carreiras e salários. Esse plano de cargos, carreiras e salários é um sonho da categoria há muitos anos, e nenhuma administração conseguiu implantar ele efetivamente. Por isso a pergunta é, na gestão dos senhores, finalmente conseguiremos implantar o plano de cargos e salários, e além de implantar, conseguiremos regulamentar esse plano, elaborando esse plano com amplo debate com a categoria? Bom, agora já estou mais arisco, né? 4 minutos aqui, não posso ficar perdendo tempo. Olha, voltando ainda, claro, e complementando, porque obviamente está interligado. Sem finanças, você não vai a lugar nenhum. O ponto-chave são as finanças da prefeitura. Senão não adianta, você não avança em nenhum outro segmento. Em relação ainda às finanças, a folha está no limite prudencial de 52%. Obviamente, a gente quer acreditar que esses dados fornecidos pela chefe do Executivo procedem. Vocês me perguntam, mas você é parlamentar e é fiscal, mas tente arrancar isso formalmente. Você vai ficar uns 3 anos tentando arrancar isso formalmente da administração, você não consegue. Se a folha está no limite prudencial, é porque há uma má gestão no recurso público, há uma discrepância. Aliás, essa mentira, né, dita por muitos politiqueiros de que Cubatão, os funcionários públicos de Cubatão são marajás. Isso é uma lenda, né? Uma lenda que a gente tem que acabar em caráter definitivo. Quero ver aquele servidor de escola lá, o cargo mais baixo, que está ganhando em torno de R$ 1.200 ou R$ 1.300. Ele se sente ofendido com essa cultura, com essa propagação dessa politicagem maldita que atinge diretamente a todos vocês. Não dá para se falar em benefícios, não dá para se falar em plano de carreira, não dá para falar em consertar todas essas questões, essas discrepâncias das pessoas que desenvolvem as mesmas atividades, sem, obviamente, colocar o dedo em algumas feridas. Isso só será sanado efetivamente com plano de carreira. Sem plano de carreira, nunca nós vamos conseguir efetivamente sanar isso. O plano de carreira tem que justamente consertar essas distorções. Hoje é um absurdo. Você entra na prefeitura. Aliás, é importante dizer isso aqui. Aliás, é muito importante dizer isso aqui. Às vezes tem pessoas, eu digo da minha network, que já foram recomendadas. Olha, entra neste concurso, que é mais fácil você se tornar servidora, o seu salário vai ser baixo, mas politicamente lá na frente eu consigo te puxar e no prazo de 8, 10 anos você está no teto da administração. Isso é um crime. Isso é um crime escancarado. Aliás, desfavorecendo aqueles concurseiros que são dedicados, ficam longos anos das suas vidas tentando prestar um concurso e uma forma de se burlar. Entra por aqui que politicamente eu te puxo. Se politicamente eu te puxo é porque essas leis criadas para beneficiar poucos, infelizmente, elas existem. Isso nós temos que acabar, vai doer alguns, mas nós temos que equacionar esse problema que eu denomino como um câncer, onde as pessoas que realmente se dedicam a vida inteira para ganhar bem, prestar um concurso decente, são reféns de políticas, infelizmente, mal conduzidas de alguns administradores. Com a lei de responsabilidade fiscal e a folha no limite, o que se fazer? Reforma administrativa, tem que cortar cargo comissionado, tem que gerir a Caixa de Previdência com responsabilidade e servidor de carreira. Não tem que trazer um agente externo que não conhece nada para gerir uma autarquia tão importante que garante o futuro de vocês.
com certeza não será no nosso governo gerida por um agente estranho e alheio, sem conhecimento técnico para gerir a Caixa de Previdência. E a reforma administrativa, você tem que consertar essa discrepância. O servidor não pode ficar refém a vida inteira das horas extras para poder garantir a sua sobrevivência. Ou seja, ele tem que ficar refém e garantindo, né, essa parceria com aqueles agentes políticos que, infelizmente, contaminam, inclusive, o resultado das eleições, contaminam sim, porque ele tem que ser amigo do rei, se não for amigo do rei, ele não será beneficiado no futuro. Servidor não pode ficar refém de agente político. E nosso governo são distorções históricas que nós tentaremos consertá-la da melhor forma possível. 4 minutos, candidato. Bom, a questão do plano de carreira, eu acredito que seja o maior desafio para qualquer administrador de Cubatão. Primeiro, porque isso já ocorreram várias tentativas frustradas de tentar fazer o plano e de encaminhar. Eu vejo como prática a questão da gente estabelecer um diálogo com o servidor, com as diversas comissões, para a gente tratar os problemas e com prazo final para apresentar um projeto de plano de carreira viável dentro dos limites e dentro das possibilidades da Prefeitura. Só isso eu acredito. A gente tem que ter uma comissão de trabalho com prazo determinado para começar, para analisar e para terminar. Porque senão a gente fica sempre postergando isso. E nós temos distorções grandes. Nós temos distorções na carreira superior. Hoje, se você faz um concurso público para engenheiro, para médico, tem uma dificuldade grande destas pessoas entrarem e permanecerem na prefeitura. Nós temos a diferença do professor de educação infantil 1 em relação ao professor de educação infantil 2. Nós temos a discussão com a questão dos gestores, diretores. Nós temos os baixos salários hoje de algumas categorias, como inspetores de alunos, que ganham extremamente pouco, né? E outras categorias também, o que dificulta muitas vezes essas pessoas permanecerem no quadro da prefeitura. A gente tinha inspetor de aluno que fazia pós-graduação na USP, a gente tinha inspetores de aluno com alta qualificação, e que, com certeza, esses inspetores de alunos acabaram deixando os quadros da prefeitura e saindo da prefeitura. Então, nós vamos precisar trabalhar um plano de carreira viável dentro desses limites e dessas possibilidades que nós temos, dentro da questão financeira, que é o balizador aí, a lei de responsabilidade fiscal, para que a gente busque esses ajustes. Como eu disse, com diálogo, conversando, discutindo com os diversos segmentos da categoria, para que a gente possa encontrar uma saída e uma solução para o plano de carreira. Que talvez, e o que eu falei, repito, é o maior desafio, porque existem muitas distorções que foram construídas ao longo do tempo, alguns problemas que existem, e às vezes a gente vê, e foi tocado aqui, pessoas que atingiram um salário muito elevado e outras que hoje ganham muito pouco na prefeitura. Essa distorção existe e basta a gente acessar o portal que a gente vai encontrar diversas situações. Então, nós vamos ter que equacionar essa situação, discutindo com o servidor, conversando, que é o caminho, mas com um prazo final para solucionar isso, para que a gente possa chegar num projeto comum, que a gente tenha uma data limite final para apresentar aquilo que é possível. Isso já foi tentado uma vez e não conseguimos, mas acredito que se a gente estabelecer um diálogo firme, franco, forte, abrindo as contas da prefeitura, abrindo a nossa folha de pagamento, eu defendo isso, defendo inclusive que a gente tenha uma auditoria da nossa folha sim, para que a gente entenda alguns procedimentos que ocorreram ao longo dos anos da Prefeitura de Cubatão. E para que a gente encontre um denominador comum entre o que é possível e aquilo que é desejo de toda a categoria. Obrigado, candidatos. Vamos para o terceiro bloco temático, é um assunto também bem importante para a categoria, que é a Caixa de Previdência. E a gente congregou nesse bloco tanto a questão do plano de saúde quanto a questão da Previdência, que hoje não é pequeno esse problema, né? A categoria tem enfrentado a pior crise da história, quer dizer, a nossa autarquia tem enfrentado a pior crise da história dela.
Nunca antes os servidores tinham enfrentado um problema tão grande para conseguir atendimento médico e para conseguir receber os pagamentos da Previdência. Principalmente porque as duas primeiras massas da Previdência são pagas com transferência direta da administração direta, né? Então, não é pago com fundo de Previdência, pago com o valor que é repassado periodicamente pela Prefeitura. Esses valores, hoje, a dívida, pelo menos que as últimas apurações que a gente tem, alcançaram para a Previdência o volume de 30 milhões de reais. E a dívida do plano de saúde chegou a 12 milhões. Né? Além disso, a gente tem a administração pela superintendência, hoje escolhido como indicação da gestão. Antes era uma lista tríplice que os mutuários e os servidores de carreira conseguiam escolher quem seria o próximo gestor da Caixa de Previdência. Hoje já não é mais assim. Outro problema grave é que a falta de pagamento em dia tem gerado problemas imensos para os aposentados. Os aposentados perderam aquele dia unificado entre ativos e inativos. Também um outro problema que a gente lembra, que é importante a gente resgatar aqui, que foi a alteração da lei de cobrança do plano de saúde. Essa alteração, ela veio como uma grande saída, né? Uma grande resolução de problemas da receita da Caixa. Foi apresentado o projeto de lei que alterou a cobrança do plano de saúde e veio com uma grande panaceia. O que a gente descobriu é que essa lei, e a gente avisava na época que isso ia gerar problema para o servidor, o que a gente descobriu é que, depois de alguns anos, a situação da Caixa piorou. Essa lei, ao invés de melhorar a receita, jogou mais ainda a Caixa de Previdência no buraco. Nesse sentido, a pergunta é, diante desse quadro caótico da Previdência e do plano de saúde, quais são as propostas do candidato, né, de resolução desses problemas? 4 minutos. Você pode colocar ali para ficar observando, por favor? Ele fica aqui no meu ouvido, eu estou tão concentrado na resposta, eu não me ligo aqui no tempo, então eu vou pedir... agora sim. Bom, em relação a essa autarquia, Caixa de Previdência. Primeiro passo no nosso governo não é promessa, é compromisso assumido. Quem vai gerir a Caixa de Previdência, servidor de carreira. Através da lista tríplice, vocês vão indicar e nós vamos escolher um servidor de carreira para gerir a Caixa. A Caixa de Previdência precisa ser autossustentável em todos os aspectos. Nós temos que ter a consciência que ela não é uma autarquia que produz riquezas. Ela vive dos repasses dos ativos para garantir a aposentadoria perpétua, perpétua, né? O resto da vida das pessoas que estão na inatividade. Agora, é uma conta que não fecha. A cada dia, os serviços públicos estão sendo mais terceirizados. São as organizações sociais que gerem, principalmente todo o sistema de saúde, que era um dos setores que mais se fazia concurso para o servidor. Se nós não temos servidores concursados para contribuir para a Caixa de Previdência, o que será o futuro da Caixa para garantir o pagamento dos inativos? É uma conta lógica. Quem segura a Caixa? A contribuição dos ativos e a contrapartida do poder público. Quantos anos sem concurso público, com todo o sistema de saúde terceirizado, aonde nós vamos parar? Tem que ser conduzida com muita responsabilidade, muita, mas não é pouca, não. A autarquia não pode mais servir de cabide de empregos. Não tem mais condições, porque nós chegamos no fundo do poço. Outro passo, nós vamos unificar, no penúltimo dia útil de todo mês, os inativos com os ativos. Aliás, eu apresentei isso na Câmara, como é um projeto de lei de iniciativa do Executivo, o Parlamento não tem a competência para apresentar, mas eu pedi através de requerimento porque a senhora prefeita unificasse a data de pagamento dos ativos com os inativos. É horrível, até porque os inativos ficam isolados. Até para protestar, receber seus benefícios, ele fica com a voz e com o seu poder de cobrança diminuído. Me parece até que foi uma estratégia política de segregar, separar os ativos dos inativos. Servidores são servidores conceitualmente, só muda se estão nativos ou inativos, é uma mera questão simbólica, mas não pode ter tratamento diferenciado. Tem que auditar a Caixa de Previdência, tem que saber, eventualmente, onde estão esses gargalos que, infelizmente, precisam ser estancados. E só através da indicação de um servidor de carreira que nós possamos, efetivamente, tirar um raio-x
de tudo que acontece na Caixa de Previdência e tomar as medidas emergenciais em sanar todos os problemas desse processo de recuperação financeira que nós temos que passar urgentemente. Uma outra questão que contribui e muito para a Caixa de Previdência é valorizar o servidor de carreira na ocupação de cargos, de funções gratificadas, inclusive na ocupação de cargos de secretários, na ocupação de cargos efetivamente para ajudar a administrar. Ninguém melhor para ajudar o prefeito do que os servidores de carreira, porque eles conhecem a máquina melhor que ninguém. Você traz um agente externo para ocupar um cargo que poderia ser ocupado por um servidor público, é um prejuízo enorme. E não estou com isso aqui fazendo discursos eleitoreiros. Qualquer prefeito, ele precisa sim dos seus cargos de comissão, justamente das pessoas da sua confiança, mas não precisa ser esse número exagerado, que hoje beira os 200 cargos comissionados, e a desvalorização é gigante do servidor. Para garantir a recuperação financeira, inclusive da prefeitura, nós temos que ter medidas urgentes. Inclusive, o saneamento de alguns contratos precisa cortar na carne. O que não pode é o servidor ficar sem receber, os inativos, e você ter um contrato de publicidade vigente de milhões. O que é prioridade? Tem que saber, o administrador, se não tem dinheiro para tudo, ele tem que saber sensivelmente o que é prioridade. E pagar em dia o servidor é uma prioridade número 1. 4 minutos, candidato. Bom, alô, oi. Oi? Oh, pronto. É só zerar o tempo. Bom, como eu queria só estabelecer algumas coisas aqui. Primeiro, a gente teve concursos públicos, sim, nos últimos anos, inclusive na educação, da qual eu fui gestor, e mesmo o concurso anterior do ex-prefeito Clermont, nós chamamos vários diretores, coordenadores pedagógicos para as creches, assistentes de direção, fizemos o concurso de educação para inspetores de alunos, secretários de escola. Quando eu entrei, tinha 3 secretários de escola na rede, né? Nós aumentamos esse número, os inspetores de aluno também. O concurso do conservatório, que há mais de 20 anos tramitava na prefeitura, foi realizado, entre outros concursos, como o dos agentes de saúde, nos quais foram contratados 150 agentes de saúde, além de outros concursos que também foram realizados. Então, nos últimos anos, foram realizados concursos e foram contratados mais de 800 servidores, e que, se vocês olharem na história, foi o maior período de contratação de servidores dos últimos anos na Prefeitura de Cubatão. Só para a gente estabelecer também padrões verdadeiros, a Prefeitura ela tem 173 cargos comissionados, sendo que 30% destes cargos são ocupados por servidores de carreira. Então, a Caixa de Previdência, ela é realmente um desafio que passa também por essa recuperação das finanças. Então, eu concordo plenamente com a lista tríplice, e só também para estabelecer um patamar aqui, sempre, e é por lei, a Caixa sempre é ocupada por um servidor de carreira, mesmo que agora, com a nova lei indicada pelo prefeito, continua sendo servidor de carreira, isso está na lei. E eu defendo sim a lista tríplice, o modelo antigo, que era a escolha dos servidores e o prefeito escolhia entre uma lista tríplice. Os problemas da Caixa, nós temos discutido já com alguns servidores, existem muitas polêmicas relativas à questão do plano de saúde, alguns defendem que se busque um plano fora, outros defendem que a Caixa seja gestora, e a gente tem que estabelecer esse diálogo para tentar unificar esse discurso, porque há uma divergência entre a própria categoria sobre qual o modelo, mas nós temos que ter um modelo que se autofinancie, que garanta o atendimento médico básico, que garanta o atendimento médico a todas as pessoas. De fato, hoje a gente vê um descredenciamento e muitas pessoas acabam saindo da Caixa de Previdência, porque às vezes se torna até mais interessante você ter um plano fora, pela sua renda, pelo seu pagamento,
acaba sendo interessante você sair da caixa, e é isso que a gente tem que evitar, porque senão nós vamos ter um esvaziamento da caixa, e aí sim o plano de saúde será inviável a gente conseguir. Então nós temos que criar um atrativo, um modelo que consiga fazer a gestão do plano de saúde, gestão bem feita, transparente, com controle, né? Porque precisa ter um controle. Vocês sabem, houve alguns abusos na Caixa de Previdência, e esses abusos ao longo dos anos foram criando um rombo na Caixa que até hoje tem reflexos, e isso é histórico na Caixa de Previdência. Então nós temos que resolver essa questão com muita responsabilidade para a gente conseguir sanar as finanças da Caixa de Previdência. Obrigado, candidatos. Nosso quarto bloco, ele é mais geral, mas também é muito importante para a carreira pública, que é o da terceirização, contratos e privatização. Há vários anos que a gente tem enfrentado os mandatários dos governos, das administrações, de todas as esferas, lotearem o Estado, lotearem os serviços públicos para a iniciativa privada. Isso deteriora a carreira pública em nome de garantir lucro para as empresas. Sempre com um discurso da boa gestão, de que assim otimiza recursos e etc. O que a gente tem encontrado, e em Cubatão não é diferente, porque desde 2005 o Ministério Público investiga casos de terceirização, casos de transferência de serviços públicos para as OS. Desde 2005 tem denúncias, várias delas, né? O que a gente tem observado é que a maioria das vezes não se garante uma melhoria da qualidade do serviço público. Não se garante sequer o atendimento nos patamares dos contratos das licitações, né? O que a gente tem encontrado é um serviço público que acaba sendo precarizado fora do Estado, né? Na mão da iniciativa privada e com transferência alta de recursos. Nesse sentido, a comissão e a Assembleia discutiu o quanto que é benéfico o investimento no serviço público e no servidor, né? Ampliar e melhorar a qualidade do serviço público por meio do investimento na casa, né? Com meio do investimento na carreira pública. Por isso, né, ao invés de substituir a estruturação de serviços e a realização de concurso por loteamento do Estado, nós gostaríamos de saber se o candidato ele pretende continuar com a política de terceirização ou se ele defenderá um serviço público forte de qualidade, que atenda às reais necessidades da população, principalmente das áreas mais carentes do município. Além disso, se os candidatos pretendem realizar concursos ou chamar todos aqueles candidatos aprovados os concursos que ainda têm validade. Bom, depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, que colocou teto ao administrador, aliás, graças a Deus que a Lei de Responsabilidade Fiscal existe. Imaginem se a Lei de Responsabilidade não existisse, aonde nós pararíamos, né? Onde nós pararíamos. Agora, claro, se você tem um teto para gastar e não pode ser ultrapassado com despesas de pessoas, que a Lei de Responsabilidade Fiscal imputa, alguns administradores buscaram alternativas. E as organizações sociais foram uma forma de alternativa de você sair da Lei de Responsabilidade Fiscal e não ultrapassar o limite que a lei te impõe. Dizer que eu sou contra as organizações sociais que gerem alguns serviços públicos é um tema o tanto quanto delicado. Hoje, se eu assumir o compromisso que eu ganhando a prefeitura, a partir de 1º de janeiro, nós vamos terminá-las, é impossível. Qualquer administrador que assumir isso aqui hoje, ele está sendo, no mínimo, fanfarrão com seus discursos. Porque, por exemplo, o setor de saúde acabou. Não temos mais médico de carreira para tocar o sistema de saúde do município. As enfermeiras concursadas, os médicos concursados. Na época do Oswaldo Cruz, os nossos médicos concursados, o doutor Wagner, o doutor Oshiro e demais outros que tanto operaram nessa cidade, estão todos na inatividade, e nós não temos mais servidores concursados para tocar o sistema de saúde. As terceirizações, que aliás é um modelo, tendência do país inteiro, né? Você toca, obviamente, quem tem o controle da organização social é o administrador, é o agente político.
que ele tem que tocar com responsabilidade e seriedade. Você tem as auditorias, você tem o comando. O que não pode é você jogar a administração na mão da terceirizada. O controle e a responsabilidade é do administrador. Agora, gradativamente, você tem setores que você pode gradativamente substituindo por funcionários concursados. Em alguns setores, por exemplo, saúde é um setor muito difícil você terceirizar, deixar na mão de terceiros, porque a saúde é uma coisa que não se brinca. Agora, assumir e sanar isso rapidamente não será fácil. Em relação também à saúde, o servidor da Caixa de Previdência tem que ter essa discussão entre o convênio externo e a própria Caixa. Eu, por exemplo, dentro da minha network, que já conversei, me parece por unanimidade que eles optaram pela Unimed, desde que pague e tenha seus serviços prestados com, obviamente, eficiência. Então, o convênio médico do servidor público tem que ser imediatamente restabelecido. Isso é prioridade número 1, porque nos momentos mais difíceis da vida, você não pode tirar aquilo que foi conquistado. Aonde você mais gasta com a saúde? Depois da inatividade. É onde mais você gasta com a saúde, é após a inatividade. Então, nesses aspectos, a recuperação de chamamento dos servidores concursados, aliás, é a lei. Você não pode abrir concurso público se tiver um vigente e um aberto. Chamar os que estão já aprovados em concurso público, de acordo com a necessidade da administração, também é uma prioridade nossa, sem sombra de dúvida. Agora, tudo isso vai ser feito a partir de 1º de janeiro? Não. Nós precisamos tirar um raio-x, ver os rombos deixados. Eu diria que a prioridade número 1 é manter a dignidade do servidor. E sem vencimentos, sem benefícios, sem plano de saúde, não tem dignidade em absolutamente nada. Então, a prioridade não é fantasiosa em outros segmentos. É garantir, no mínimo, a unificação da data de pagamento dos inativos com ativos e garantir os benefícios e salário digno, que é de direito de todos os servidores. 4 minutos. Bom, a questão da terceirização de contratos, ele é um tema que ganha bastante contexto aí na esquerda, é um tema ideologicamente complicado, porque realmente a lei de responsabilidade fiscal criou um limite hoje para os administradores e muitas vezes a fuga desse limite é a terceirização. A terceirização, se for feita, tem que ser feita com absoluto controle e rigidez. Mas algumas partes da prefeitura, elas precisam ter funcionários públicos concursados. Queria citar aqui, por exemplo, a parte financeira. Ela tem que ter contadores. Hoje, se eu não me engano, a prefeitura conta com 3 ou 4 contabilistas. Precisamos ter a contabilidade forte, precisamos para auditar os contratos, para ver a questão das finanças, para fazer levantamentos. A questão da assistência social, nós temos hoje que recompor o quadro para que os CRAS e os CRES funcionem perfeitamente, para que a gente obtenha mais recursos. Nós estamos num déficit de assistentes sociais e precisamos contratar essas assistentes sociais para que a gente possa, inclusive, receber mais recursos do governo federal. Então, isso é uma prioridade absoluta. A questão da gente criar um departamento de auditoria e controladoria na prefeitura que possa acompanhar todas essas finanças, a questão da prestação de contas, a questão da contabilidade, da folha de pagamento, de todas as ações da prefeitura para que a gente tenha absoluto e rígido controle do dinheiro público. Isso a gente precisa fazer. E, claro, que nós temos hoje problemas que advêm da questão do próprio plano de carreira que nós comentamos aqui anteriormente. Hoje, se a gente fizer um concurso para médico, e isso foi feito, algumas áreas não tiveram nem pessoa querendo prestar o concurso, pela defasagem salarial em relação aos outros mercados. E, inclusive, aí se vem a terceirização, o médico vem com um salário bem mais alto do que o servidor de carreira, e isso cria, inclusive, uma distorção dentro do próprio serviço público, né? Então, essas são questões que realmente o plano de carreira tem que abordar, porque senão nós vamos jogar uma grande parte dos serviços para a terceirização. E certamente nós precisamos, em algumas áreas, ter os servidores de carreira para que eles possam ter condição de exercer sua função, inclusive porque o servidor de carreira,
ele vai ter um histórico da prefeitura, ele vai ter uma vida da prefeitura, porque passam-se os governos, passam-se os prefeitos, passam-se os administradores, mas o corpo técnico fixo da prefeitura permanece. E esse corpo é extremamente importante para dar sequência nos projetos, nos programas. A gente tem o caso da engenharia, o Pedro está aqui, o Pedrinho está aqui, são engenheiros, sabem que a defasagem salarial do engenheiro hoje é muito grande. Quando você faz um concurso público, muitas vezes as pessoas declinam da vaga ou nem aparecem por conta do baixo salário em relação ao mercado externo, né? Inclusive, nós estamos abaixo do piso recomendado pelo Conselho de Engenharia, que foi um dos compromissos que a gente assumiu também no encontro que nós tivemos lá no CREA. Então, são várias situações que, se a gente não consertar dentro do plano de carreira, nós vamos ter esse problema. Acabou o tempo? Obrigado. Obrigado. Para o quinto tema, quinto bloco temático, os servidores decidiram que era importante discutir contas públicas e folhas de pagamento. Muito se fala em austeridade fiscal, principalmente nos últimos períodos. No entanto, geralmente, a austeridade fiscal ela se resume nos cortes de orçamento. E os maiores pedaços desse bolo do orçamento público são destinados por serviços essenciais, como saúde e educação. As principais pastas, logo, têm a maior quantidade de recursos do erário, né? Geralmente, quando se fala em austeridade, se fala em corte de serviço público. Se fala em corte de educação, em corte de assistência, em corte de saúde. E ninguém mexe, ou pelo menos se evita, mexer em questões essenciais como a gestão do orçamento, como a revisão de contratos e como a auditoria de folha. A gente tem que lembrar que, nesse ano, a municipalidade enfrentou denúncias, né, de pagamentos fraudulentos de licença-prêmio. Isso é apenas um exemplo de tantos outros que a administração, durante todas as últimas décadas, enfrentou. Nesse sentido, o que o candidato pensa sobre a realização de uma auditoria séria na folha de pagamento, nos contratos e em toda a dívida pública do município? Bom, tudo gira em torno das finanças, né? Não adianta fugir do tema que, para se consolidar todas as pautas aqui, gira em torno das finanças. É claro que, quando se gira em torno das finanças, você precisa ter gestão das finanças. E não tenho dúvida, o orçamento de 2017, nós teremos um impacto violento de perca orçamentária. Hoje, que é muito ruim, inclusive com essa lenda criada de que servidor de Cubatão é Marajá, é a mesma coisa a lenda criada, né? Tem, inclusive, um parlamentar que se orgulha em dizer 1 bilhão e 300 milhões. Isso não existe, isso é lenda, né? Isso é uma mentira. Eu não diria uma mentira, eu diria que é uma peça orçamentária ficta, criada erroneamente. Não se erra tanto numa previsão orçamentária de 1 bilhão e 300 milhões e você só arrecada 800 milhões. Tem alguma conveniência política para se estimar o orçamento em 1 bilhão e 300 milhões. O que é, de fato, se uma mentira se repetida por diversas vezes, torna-se uma verdade. Não existe 1 bilhão e 300 milhões. Com o fechamento da Usiminas, nós temos impacto nas duas cimenteiras, que é a Intercemit e a Santa Rita, a Gispa fechada, a Santista de Papel, que já sofreu impacto. Claro que esses recursos para esse ano, de acordo com a regra do ICMS, não sofreu impacto ainda do município, só no ISS, mas para o ano que vem teremos um impacto drástico. Isso tem que ser dito por qualquer prefeito, porque vir aqui e falar o que vocês querem ouvir é fácil, mas a verdade também tem que ser dita. Estou fazendo essa introdução para dizer que o prefeito vai ter que ter ousadia, ter que inovar na maneira de se governar. Aliás, Cubatão se fizeram muitas fanfarras. Por exemplo, na década histórica de 70, 80, 90, não se pagava IPTU, né, que foi um equívoco, pelo menos poderia ter pegado o IPTU para planejar a cidade, né, um crescimento desordenado. Mas, enfim, não viemos aqui para falar do passado, as ações são progressistas, uma bola para frente. Então, o que nós temos que fazer? Falávamos de terceirização. Eu fiz a minha menção aqui em RH, pessoas. Mas quantos serviços temos terceirizados? Frota de carro alugada. É um absurdo. Computadores alugados. São contratos exorbitantes que precisam se colocar o dedo nessa ferida. Quantos próprios alugados? Quantos próprios abandonados nós?
o administrador, para o ano que vem, tem que ter responsabilidade em enxugar a máquina. Porque tem que enxugar a máquina, não pode penalizar. Quando tudo dá errado, ninguém corta comissionado, ninguém corta contratos, ninguém enxuga contrato. Quando tudo dá errado, o servidor que tem que ser penalizado. O Rio de Janeiro agora foi o maior exemplo. Maior exemplo. Servidores sem receber, o governador fanfarrão tinha um contrato de publicidade de 10 milhões. Precisou o Poder Judiciário intervir no Poder Executivo, justamente para garantir. Olha que vergonha, o Judiciário intervir no Executivo para dizer, senhor prefeito, governador, se você não tem dinheiro para pagar os servidores, então corte os contratos. Dentre pagar o servidor e você manter esses contratos exorbitantes, pagar o servidor é prioridade. Precisou o Judiciário puxar a orelha do Executivo. Aliás, é uma coisa constante que o Judiciário tem feito, na maioria das vezes acertadas. Então, para se falar em vencimentos, para se falar em remuneração, em orçamento, indiscutivelmente, se esse ano está ruim, vai ter um impacto para o ano que vem pior. Então, requer prática, experiência, responsabilidade na condução dessa locomotiva chamada máquina pública. E essa locomotiva, sem vocês, não vão chegar a lugar nenhum. O administrador tem que pensar. Aliás, na transição, já tem que chamar vocês para o diálogo com muita transparência. O servidor quer dialogar. O que o servidor não quer é ser passado para trás, ser enganado, com mentirinhas, com balanços, com historinhas que não convencem ninguém. Quando o servidor vê um contrato de publicidade, de computadores, aluguel de carro e de imóvel, sem eles receberem os seus vencimentos, obviamente eles não ficam contentes. O tempo está curto. Um abraço. 4 minutos. Bom, tema contas públicas e folha de pagamento. Eu defendo, sim, uma auditoria na nossa folha de pagamento, inclusive nos procedimentos que são adotados de pagamentos e de licenças-prêmios. Eu fui a pessoa que, quando eu era chefe de gabinete, secretário de governo, chegou a minhas mãos uma informação que eu havia liberado uma licença-prêmio no valor de 176 mil, se eu não me engano, em 2 parcelas. E eu imediatamente chamei o processo para mim e, juntamente com o secretário de gestão à época, identificamos que as assinaturas não eram nossas. Inclusive, os próprios formulários, eles eram feitos em massa, com várias assinaturas falsificadas, com o mesmo procedimento, inclusive não usando, porque as meninas do gabinete, elas datilógrafam em máquina, aquelas máquinas eletrônicas, os despachos. Nem isso era real. Então, a gente denunciou isso, fizemos um BO e já fizemos, inclusive, os exames grafotécnicos das assinaturas. Então, precisamos realmente de uma auditoria para identificar esses problemas, essas situações que passam muitas vezes à margem do gestor público. Revisão de contratos, sim, eu recebi um documento do Conselho Municipal de Educação, existem muitos próprios que nós podemos rever o uso, repensar alguns aluguéis, mudar algumas situações para que a gente possa realmente economizar nesses contratos de aluguéis. E mais, nós temos que, como eu disse, buscar novas formas de arrecadar recursos para a prefeitura. Pasmem, eu tenho um dado que a gente tem pelo menos 3 mil microempreendedores em Cubatão que não têm sua situação regularizada, ou seja, pequenos comércios, pequenas vendas, que não pagam qualquer taxa. Inclusive, o shopping da comunidade, que foi criado na gestão do Ney Serra, que tem cerca de 110 boxes, que não estão regularizados até hoje, que querem se regularizar, querem pagar taxas para a prefeitura, o que é a arrecadação do município, e até hoje eles não conseguiram essa regularização. Então, nós temos realmente que ter um sistema de auditoria e controladoria forte. Nós temos que ter uma auditoria, uma controladoria forte, com transparência, para que a gente possa ter absoluto controle dessas finanças, dessa gestão dos recursos, de todos os recursos da prefeitura, dos benefícios, dos pagamentos, das licenças, das horas extras, das faltas, porque tudo isso acaba sendo
um gargalo que acaba saindo dinheiro público. Então, eu concordo que o servidor não pode viver de hora extra, mas também a gente não pode ter situações, como eu vi, de pessoas fazendo mais de 300 horas extras. E isso, historicamente, algumas pessoas vieram cobrar quase 10 mil horas extras feitas em governos anteriores. Isso era algo inadmissível, porque se fosse colocar no papel, a pessoa devia estar trabalhando quase 14, 15 horas por dia. Então, isso não pode acontecer. Mas isso acabou acontecendo. Então, a gente precisa realmente ter esse sistema de controle, de auditoria firme, para que as finanças do município sejam bem controladas e com transparência. Vou solicitar novamente que os presentes evitem manifestações, tá, na fala dos candidatos. A crise econômica não tarda a chegar no lombo de todos os trabalhadores. Geralmente, quando se fala em conter crise econômica nacional ou mundial, se fala em corte de direitos. Esses cortes de direitos, eles acabam recaindo primeiro nos trabalhadores privados, mas não tarda a chegar nos servidores públicos, né? No caso das terceirizações, a gente tem o PLS 559, de 2013, que foi resgatado dos mortos, que amplia os casos de terceirização e utilização do recurso público para acabar com vagas de concurso, né? Amplia as hipóteses de terceirização em serviços essenciais como educação. Além disso, a gente tem a malfadada PL 257, né, de 2016, que é uma PL que vem com um pacote de maldades para o servidor público. Esse pacote de maldade, ele tenta estabelecer um plano de auxílio para os estados, né, e, consequentemente, para os municípios, porque influencia nas leis que também regem, né, a regulamentação fiscal dos municípios, né, no sentido de restringir, né, de aplicar certas medidas em troca de parcelar toda a dívida pública que tem entre estados, municípios e União. Dentre as medidas, a gente separou algumas delas. Previsão de suspensão de concursos públicos. Essa é uma das medidas da PL 257. Outra medida, fim da regulamentação de planos de carreira. Está lá no projeto de lei. Outra coisa, congelamento de salários. Não ter reajuste salarial acima da inflação por 24 meses. Ou seja, 2 anos sem reajuste salarial acima da inflação. Outra coisa que tem na medida, no pacotinho, é cancelar ou parar de pagar progressões e outras vantagens, gratificações, distribuição, revisão de regimes jurídicos para limitar benefícios concedidos historicamente aos servidores e também um ataque direto à Previdência Social, que vai refletir nos sistemas de autarquia municipais. Tá? Nós precisamos lembrar que o município tem autonomia administrativa e dentro da PL é possível que o município se recuse a aplicar as medidas, mesmo com a PL aprovada. É possível que o município se recuse a aplicar as medidas se ele conseguir adequar o pagamento das parcelas. Nesse cenário, a gente especula que quase todos os municípios vão tentar atender a esse pacote de ajuste fiscal e que vai prejudicar mais ainda o conjunto de direitos que os servidores de todos os municípios do país duramente conseguiram conquistar. Nesse cenário, gostaríamos de saber se o funcionalismo tem de cada um dos candidatos a garantia de que em sua gestão não vão tirar nenhum direito dos servidores públicos municipais. A garantia de que defenderão todos os direitos conquistados, mesmo que as PLs sejam aprovadas. Esse tema, bom, a resposta aqui, óbvio, é que não mexeremos com nenhum benefício do servidor. Primeiro, para mexer, precisa ter, né? Vocês quase não têm mais nada. É impossível mexer no que não tem, né? Os poucos que tinha, gradativamente, foram sucumbidos, né? Então, ações progressistas, não dá para a gente retroagir e mexer e tirar o que vocês já não têm. Agora, em relação aos benefícios, é uma coisa que tem sido implantado em alguns governos. Aliás, tem que ter humildade de reconhecer que muitas coisas que dão certo em outros lugares, tem que ter grandeza de espírito de copiar. Eu vejo que tem dado muito certo a meritocracia, né? Estimular o servidor através da meritocracia. O que seria isso do ponto de vista prático? O servidor estatutário precisa ser motivado, porque senão você fica ali anos e anos sem motivação,
sem benefícios, sem ninguém te estimular. Quantos talentos desperdiçados, quantos talentos adormecidos, porque efetivamente o poder público, a máquina, não estimula seus servidores para que efetivamente possam atuar. Na meritocracia, vamos lá, o servidor de carreira, o profissional de educação física, vamos supor que ele tenha as suas atividades desempenhadas na escola e ele consiga identificar dentro de um dos nossos cidadãos, um jovem, um talento, ele identifica com a sua habilidade, identifica aquele talento, e aquele jovem se torna um representante da nossa cidade, em qualquer área de esporte, em qualquer prática de esporte, e consiga representar, dar êxito e orgulhar nossa cidade. Isso é mérito. Aquele profissional de educação física teve a sensibilidade de acompanhar, identificar, estimular, e óbvio que esse servidor diferenciado precisaria ser reconhecido. Então, a meritocracia tem dado certo, os servidores têm sido revigorados com essas questões, e é um modelo, né? É um modelo que acaba sendo também um benefício que eu quero implantar a partir de 1º de janeiro, sendo eleito. Claro que com uma discussão ampla, uma discussão macro com todos vocês, mas é importantíssimo nós valorizarmos justamente o servidor, para que ele não fique estagnado e desmotivado. Aliás, a desmotivação é muito ruim em todos os aspectos. Você vai trabalhar sem motivação, né? Você não produz, você não rende, e a máquina pública desmotivada, você pode ter certeza que está fadada ao insucesso. Então, a locomotiva precisa estar andando, fluindo bem. Então, essa é a nossa proposta do benefício, e garantindo que nós não podemos tirar, e eu reitero, até porque não dá para tirar o que vocês efetivamente, ao longo dos anos, não têm. E vou aqui repudiar, né, a declaração do ex-presidente Lula do PT, né? Atribuir ao servidor do concursado estatutário de carreira o que ele fez foi um ato, infelizmente, não quero ser redundante, mas de uma infelicidade sem tamanho. Então, eu queria repudiar aqui e me solidarizar a todos vocês com essa última publicação. 4 minutos. Candidato Fábio. Bom, nós vivemos tempos de ataque aos direitos trabalhistas, principalmente no Congresso Nacional, e acho que todo mundo sabe das pautas e dos partidos políticos que estão defendendo medidas de aumento da aposentadoria ou aumento da jornada de trabalho. Eu não preciso aqui entrar em detalhes para a gente saber quais partidos estão defendendo o que e por quê. Né? Historicamente, a gente tem visto um retrocesso aí na pauta de discussão de direitos, na pauta de discussão de avanços, e a gente tem visto um retrocesso, inclusive com relação a algumas políticas sociais já implantadas, políticas para grupos. É claro que eu assumo aqui o compromisso de ser contra o PL 257, da não retirada dos direitos dos servidores. E com responsabilidade falar que a questão dos problemas atuais se deve ao fator financeiro, né? Se deve aos problemas de recursos, aos problemas que Cubatão atravessa com a crise, com o problema da Usiminas, que foi gravíssimo. Nós estamos aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, nós tivemos mais de 2.500 pessoas demitidas diretamente, outras indiretamente, o que afetou extremamente a economia da cidade, e que a gente precisa pensar a cidade nesse novo patamar, com propostas sérias, com propostas dedicadas e que representem a vontade do servidor. Eu não quero aqui antecipar um discurso, se nós vamos discutir a meritocracia ou se nós vamos discutir e dialogar com o servidor. Às vezes a meritocracia é injusta e, dependendo como ela é construída, ela serve apenas para o prefeito fazer novas benesses. E isso tem que acabar. Essa cultura do amigo do rei que existe tem que acabar. E muitas vezes os critérios estabelecidos para a meritocracia são critérios de amigos do rei. Isso acontece em outras cidades. Ou seja, eu avalio quem é meu positivamente. E aí, quando tem movimentos, quando tem greves, quando tem paralisações, a meritocracia entra para dizer: servidor, você não tem meritocracia porque você faz greve, você faz paralisações, você faz protestos. Então a gente tem que discutir, dialogar
com os servidores, para que a gente encontre um modelo justo, um modelo claro, um modelo de participação, um modelo que valorize de verdade o servidor, que seja um mecanismo que esteja à margem de qualquer influência do gestor ou do seu chefe, porque a gente sabe hoje que os gestores escolhem os chefes e muitas vezes são os chefes que fazem a avaliação da meritocracia. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque senão a gente pode estar criando mais uma ferramenta de injustiça no poder público. Então nós temos que dialogar com os servidores, critérios justos, critérios técnicos, critérios palpáveis, que as pessoas possam entender, ver e conseguir enxergar por que elas estão sendo beneficiadas, estão sendo promovidas, estão avançando na sua carreira, de acordo com regras claras, colocadas, que servem para aquele servidor que não faz greve e serve para aquele servidor que faz greve e movimentos, que assim a gente vai ter justiça e assim a gente vai ter critérios claros e transparentes para a administração pública. Acabamos os blocos temáticos, então, cumprimos aí a nossa primeira parte da programação. Agora a gente vai abrir para as perguntas, e lembrando que as perguntas são feitas por escrito, né, identificadas ou não, mas principalmente com e-mail. Quem ainda não fez, por favor, faz a pergunta, mas coloca o e-mail. Caso não dê tempo de responder todas, e eu acho que não vai dar, porque ontem chegou quase 50 perguntas, né? A gente foi organizando elas de acordo também com a chegada e também de acordo com o direcionamento. Aquelas perguntas que foram direcionadas apenas a um candidato, a gente se compromete a transcrever e enviar, mas a gente não vai ler aqui hoje. Tá? Primeira pergunta. Ontem a gente tinha feito uma proposta de fazer o debate em blocos de perguntas, 3, 4, e aí responder. Só como a gente alterou a metodologia, a gente também vai deixar alterado para hoje, para não ter diferença de um dia para o outro. Né? Então, a gente vai ler uma pergunta e a gente vai abrir 1 minuto e meio para os candidatos responderem diretamente essa pergunta. Simone Tenório. Qual sua visão quanto a realização de concursos para compor os cargos públicos versus contratos que recebem salários a mais para a mesma função? Como será em seu governo? Então, qual é a visão de vocês em relação a concursos, né, para cargos públicos versus os contratos, cujo teor dos contratos pagam maiores salários para as mesmas funções? A pergunta, os dois respondem isso? Isso, os dois. Tá, ok. Tem tempo? 1 minuto e meio. Bom, eu entendi a pergunta perfeitamente. O que a Simone quis dizer é um médico hoje concursado, um médico vai receber em torno de R$2.000. Um médico na organização social recebe 10. É claro que é discrepante para prestar o mesmo serviço público. Então, são distorções que precisam ser sanadas. Agora, para você contratar o médico para ganhar igualitariamente, por exemplo, a organização social, ao PSF, que gera o sistema de saúde, no próprio edital tem que ter previsão. E essa discrepância que acontece, ela precisa ser sanada. E realmente é uma distorção que desmotiva. Hoje, você, com médicos concursados na rede pública, está cada vez mais extinto, porque eles não têm interesse e os salários estão cada vez mais piores. Agora, na meritocracia, que acho que ainda me resta um tempo, eu posso usar o meu 1 minuto e meio, eu acho que o candidato está medindo a meritocracia pela régua do decreto dessa administração, né? Então, não dá para medir a meritocracia que diz pela régua do governo atual, né? Aliás, que ele faz parte. Meritocracia é uma coisa totalmente distinta, né? De você favorecer segmentos. Aliás, é o típico do discurso deste governo. Chamar o servidor para greve, chamar o servidor para participar de movimentos, essa régua não é a nossa. Então, por favor, não gostaria de ser medido pela régua desse governo. Eu vou pedir a gentileza de tentar se manter fiel à pergunta, assim como foi na questão do bloco temático. 1 minuto e meio, por favor. Bom, aqui passa pela questão do plano de carreira para que a gente possa possibilitar contratação de alguns cargos, como médicos, engenheiros, arquitetos, dentro de um padrão
que é aceitável do mercado para que a gente não tenha a fuga destes profissionais ou mesmo a ausência deles quando a gente faz o concurso público. Eu defendo o concurso público. Quando fui secretário de Educação, a gente realizou alguns concursos para preencher cargos nas escolas, cargos de professores, cargos como de professores de educação especial, que a gente teve até que fazer uma mudança na lei para ampliar o número de cargos, porque nós tínhamos, quando eu entrei, acho que, se eu não me engano, 42, quando eu saí, cerca de 115 funcionários nessa função, até por conta da inclusão, e eu sou um defensor da questão dos concursos para compor cargos públicos, em cima desse ajuste do plano de carreira. Segunda pergunta, da Cláudia Bossan. Como os dois candidatos pretendem resolver a questão do cartão servidor? Será mantido como atualmente ou será incorporado ao padrão de vencimentos? Bom, na democracia, é a maioria, né? Que é 5+1, né? Exemplo esdrúxulo, mas é o único que comporta nesse momento. Eu tenho ouvido, não de uma maneira formal, porque nós estamos em período eleitoral, mas dentre os que eu ouvi, eles querem dinheiro. Desculpa o termo popular, né? Eles não querem efetivamente. O cartão, claro que interessa para o comércio, aí nós temos uma visão macro para estimular a empregabilidade, estimular o crescimento do comércio, claro que é importante. Mas você pode desenvolver políticas paralelas para fortalecer o comércio sem essa obrigatoriedade. O servidor quer o dinheiro na sua conta, ele quer ser dono do dinheiro dele para efetivamente ele gastar da melhor maneira que lhe convém. Então, é um tema a ser discutido, porque iniciei falando que democracia é 5+1, esse diálogo, com certeza, nós abriremos para ouvi-los, chamar o comércio também, que obviamente é parte integrante, porque nós precisamos estimular o crescimento do comércio local, mas essa discussão ela será aberta a partir de 1º de janeiro, para nós estudarmos uma maneira de efetivamente consolidar isso. Agora, claro, nenhum administrador quer cortar benefícios. Claro que tem aqueles que cortam por ingerência e incompetência, ou até cortam por vingativo. Mas essa discussão nós vamos ter que fazê-la a partir de 1º de janeiro. Obrigado. 1 minuto e meio. Bom, o cartão servidor foi uma política importante, inclusive para ambos, servidores e comerciantes, e o meu discurso é um só em todos os lugares que eu vou. Eu não faço um discurso de um lado e um discurso para o público que está me assistindo. O meu discurso é verdadeiro, real e é um só. O que eu falei na SIC, eu vou repetir aqui. O cartão servidor, ele tem que voltar se nós tivermos lastro financeiro para honrar os compromissos e pagá-lo. Não adianta a gente ter um cartão que a gente não vai conseguir pagar. Então, temos que dialogar com o servidor, ser bem honesto com ele, com os comerciantes, das possibilidades e do que nós temos que fazer, que eu anunciei lá no começo. Temos que recuperar divisas, finanças, para que a gente possa garantir a sustentabilidade do programa Cartão Servidor. Se a gente falar em incorporar com o limite prudencial que nós estamos hoje, nós estaremos faltando com a verdade. E eu sei que muitas vezes, na eleição, muita gente gosta de fazer discurso fácil. Eu não quero fazer discurso fácil, quero fazer um discurso pé no chão, realista, de que a gente vai trabalhar para voltar ao programa, com a realidade financeira da Prefeitura e com as possibilidades que a Prefeitura vai ter para pagar e cumprir aquilo que ela se comprometer. Próxima pergunta é do Felipe Corrêa. Quanto aos benefícios que não foram pagos, qual será a medida adotada? Somente serão retomados ou serão pagos efetivamente, levando em consideração que são nossos direitos? Bom, eu falo, claro que eu tenho que me ater à pergunta, mas eu não posso, obviamente, porque eu não tenho direito de resposta nessas infiltradas, né? Eu não tenho dois discursos. É que a pergunta foi bem objetiva em relação ao cartão.
ou em dinheiro. Eu respondi à pergunta. Eu não disse em momento algum que a partir de janeiro eu restabeleceria dinheiro ou cartão. Até porque eu fui o primeiro a colocar aqui as finanças, o discurso fraudulento de 1 bilhão e 300 milhões. Então, obviamente, eu não sou incoerente e os meus discursos também são unificados. Agora, e a pergunta que me foi feita está, obviamente, totalmente de encontro com o que nós já respondemos. Recuperar os benefícios sem dinheiro em caixa a partir de 1º de janeiro, não vai fazer. Nenhum prefeito vai fazer, a partir de 1º de janeiro, pagar todo o retroativo dos benefícios que não foram efetivamente pagos. Por exemplo, o déficit do cartão. São milhões. O mediador aqui, Henrico, acabou falando aqui com em torno de 32 milhões, se for somar perdas, etc, etc. Então, um rombo e dizer assim, a gente vai ter dinheiro para sanar isso a partir de 1º de janeiro? Claro que nós não teremos recursos. Restabelecer do marco e, de repente, isso, que obviamente vocês vão acionar a justiça, pode ser que vire precatório, de que maneira será pago, isso, obviamente, é um direito de todos vocês. Agora, garantir que nós vamos pagar todo o retroativo, onde nós estamos aqui fazendo, dando diretrizes, que o orçamento será violentamente abalado, nós temos que pensar em manter minimamente os benefícios hoje que vocês têm direito. 1 minuto e meio. É claro que nesse processo de diálogo nós temos que retomar essas pendências que existem hoje com relação aos benefícios e criar uma programação de tentar restabelecer esses benefícios devidos para os servidores. Queria deixar claro aqui que às vezes parece que eu não estou debatendo e às vezes eu cito porque nós temos 5 candidatos. Então, não é direcionado a um ao outro. Eu só estou enfatizando que o meu discurso aqui foi o mesmo do que eu fiz na SIC, o que, pelo que eu assisti, não foi o mesmo de todos os candidatos. Só para mencionar isso. Mas que nós temos que restabelecer isso, e isso passa pela questão de finanças, passa pela questão da gente discutir aquilo que é devido, tem que ser pago em algum momento. Nós temos aqui licenças-prêmios acumuladas há anos, nós temos que criar um fluxo de pagamento dessas licenças, nem que seja um percentual, um valor mensal, para que a gente possa quitar os mais antigos, aqueles que têm doenças terminais, que eles possam haver um valor de uma lista transparente, divulgada, com acompanhamento da comissão, dos sindicatos, dos representantes dos trabalhadores, para que a gente comece a sanar essa dívida, que é uma dívida histórica da Prefeitura de Cubatão com os trabalhadores, com os servidores públicos. Obrigado, candidatos. A próxima pergunta, o funcionário resolveu não se identificar. Então, lembrando que não precisa se identificar, só não colocar o nome. Pergunta é, teria como desvincular os cargos de confiança da Caixa de Previdência, deixando só os funcionários de carreira e dependentes? Olha, no momento de crise, que foi colocado aqui, você tem que enxugar, tem que cortar na carne. Não faço os discursos eleitoreiros. Os cargos de confiança são importantes para qualquer administrador. Mas, em detrimento ao cargo de confiança e o servidor de carreira, não tenha nenhuma dúvida que o servidor de carreira terá prioridade em detrimento ao cargo comissionado. Aliás, foi uma emenda minha, onde eu atribuí ao servidor, ao cargo comissionado, que ele pagasse o dobro para a Caixa de Previdência, que era muito comum você usar manobras políticas para iniciar tratamento na Câmara, por exemplo, onde ficavam trocando assessores, onde violentava a Caixa de Previdência justamente pela conveniência política. Então, as minhas ações, elas demonstram justamente, obviamente que foi uma medida impopular eu tomar isso como parlamentar, fui criticado pelos cargos comissionados, mas eu tenho responsabilidade com as minhas ações. O que eu posso assegurar nesse aspecto, se as finanças comportarem manter os cargos comissionados na Caixa de Previdência, nós manteremos. Nunca vocês serão penalizados, principalmente do ponto de vista de não receberem seus benefícios em detrimento a cargos comissionados. Obrigado. 1 minuto e meio. Dentro daquela pergunta que falou dos concursos públicos, a Caixa é um desses equipamentos que necessita recompor seu quadro de funcionários. Muitos funcionários da Caixa acabaram aposentando. A Caixa hoje tem um déficit muito sério de funcionários.
ela trata de muitas questões relativas à saúde, à previdência do servidor, e ela não tem um quadro, inclusive a falta de jurídico lá na Caixa, né, de procuradores que possam auxiliar, dar apoio, de contadores, enfim, a Caixa precisa ser reestruturada do seu ponto de vista dos concursados. Isso é uma necessidade urgente, porque a Caixa é um desses equipamentos que precisa ter servidor público, que ele tenha um histórico na Caixa, que ele acompanhe toda a vida da Caixa, para que ele possa cuidar bem das questões relativas aos servidores. E é importante porque a Caixa, além de gerir a Previdência, ela também hoje ela é gestora da saúde, e precisa ter muito controle com isso, porque senão as empresas, como foi citado aqui, Unimed ou outra qualquer, ela vai cometer abusos, vai cometer infrações, e que isso a gente sabe que há uma briga hoje, inclusive uma ação da Unimed contra a Caixa de Previdência e vice-versa. Obrigado. Próxima pergunta é do Fernando Budião Júnior. Ele quer saber quem ou quais instâncias participariam de uma possível controladoria em Cubatão, e se elas teriam prazos e metas no sentido de divulgar resultados a que se prestarem. Quem ou quais instâncias participariam de uma possível controladoria em Cubatão? Elas teriam prazos ou metas no sentido de divulgar resultados a que se prestarem? Queria com o mediador aqui, a controladoria já está se referindo aqui a controle externo? Desculpa, não. Não, obrigado, realmente eu fiquei um pouco confuso aqui. Na verdade, é obrigação, né? É lei, né? Só mudaria, hoje você tem as ouvidorias e as controladorias, aliás, poderia substituir pela corregedoria. Não sei se, de repente, que é uma prática do governo do Estado de São Paulo. Cada secretaria do Estado tem suas próprias corregedorias, onde ali aquelas corregedorias, você fiscaliza constantemente as ações dos órgãos descentralizados. Claro que a nível de município, você ter corregedorias em secretarias que já não tem uma estrutura muito grande, não comportaria. Agora, uma corregedoria atuante, mas eu digo para atuar mesmo, não pode ser uma corregedoria com aparelhamento da conveniência do administrador. Aliás, posso falar aqui categoricamente para vocês, se você está na administração, é importantíssimo, se você não tem oposição, trate de criar. A oposição ajuda a fiscalizar. É uma máquina de 3 mil funcionários aproximadamente. Além da corregedoria, eu tenho certeza que um parlamento forte, a gente torce para que tenha oposição séria e responsável, nos ajudará. Mas a corregedoria será implantada, com certeza. Só para esclarecer, como teve uma intervenção no meio, a gente deu 15 segundos a mais, tá? Bom, a Audit hoje existente na Prefeitura é outro departamento que precisa ganhar um corpo técnico mais forte de funcionários públicos para que possa exercer plenamente o seu controle e auditoria das contas. Em relação à pergunta, ela tem que ser feita por servidores públicos, né? Servidores públicos concursados, que acompanhem a vida da Prefeitura, que possam ter conhecimento da máquina, conhecimento da história da máquina, para que possam, de forma transparente, publicar as questões das contas, do controle, do que está sendo feito, inclusive de apoiar as outras secretarias, para que elas não cometam erros e não façam coisas que não estão de acordo com a legislação vigente. A gente sabe hoje que a legislação ela endureceu bastante, existem muitas regras e muitas vezes o administrador público, com uma boa controladoria e auditoria, ela consegue ter uma gestão melhor da máquina pública. Existe uma série de municípios que têm feito essa lição de casa, inclusive a auditoria, ela ajuda o gestor de cada pasta a fazer uma política boa, uma política de boa gestão, evitando processos para os gestores, para o prefeito municipal.
Obrigado, candidatos. Agora a pergunta do Mário Augusto, Mário Roberto Leite Augusto. A pergunta é a seguinte. A Lei 2035, de 10 de abril de 92, em seu artigo 9º, parágrafo único, limitou até 15 de abril de 1992 o acesso dos funcionários ao regime único. Nós, da saúde, temos interesse em passar para 40 horas semanais. Ao invés de contratar profissionais pelas OSs, não seria mais interessante prestigiar os profissionais com identidade com a comunidade? Para tanto, é só alterar o parágrafo único, permitindo a opção dos nossos servidores. Haverá interesse em seu governo? Eu vou reler a pergunta, como ela é comprida. A Lei 2035, de 1992, em seu artigo 9º, parágrafo único, limitou até 15 de abril de 92 o acesso dos funcionários ao regime único. Nós, da saúde, temos interesse em passar para 40 horas semanais. Ao invés de contratar profissionais pelas OSs, não seria mais interessante prestigiar os profissionais com identidade com a comunidade? Outra. Para tanto, é só alterar o parágrafo único, permitindo a opção dos nossos servidores. Haverá interesse em seu governo? Olha, como nós tínhamos dito, servidor motivado, a locomotiva anda, as coisas acontecem. Agora, nós temos que ter a responsabilidade na alteração, inclusive nós fizemos uma comissão, não sei se o candidato era da pasta dele na época, mas justamente discutindo os profissionais das enfermeiras. Elas queriam, obviamente, suas jornadas reduzidas. Isso foi discutido amplamente, que uma redução de jornada, por exemplo, não afetaria diretamente o funcionamento do setor da enfermagem e também não precisaria fazer novas contratações. Alterar a lei, isso é uma coisa simples, você manda um projeto, altera. O administrador sério e responsável tem que avaliar previamente qual o impacto dessa alteração. Não dá para se fazer assim, a queima-roupa, dizer assim, olha, é um compromisso de alterar. Alterar se pode. Agora, nós precisamos efetivamente ter responsabilidade com o impacto da alteração. Então, esgota a possibilidade? Não é taxativo, é exemplificativo. Agora, essas mudanças precisam ser feitas com estudos prévios de viabilidade, ver se comporta efetivamente. 1 minuto e meio. Bom, aqui a questão da Lei 2035, realmente ela precisa de um estudo para a gente ver os impactos financeiros, e aí não seria prudente a gente, sem um maior estudo, falar de que é possível alterar ou não alterar. Isso vai fazer parte desse diálogo que eu estou propondo, para que a gente avalie as diversas situações da Prefeitura, aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não vamos conseguir fazer. Então, ser bem transparente, dialogar para buscar essas medidas. Isso aqui é uma delas, que vai ter que ser estudada, avaliada, os impactos dentro da folha, dentro da lei de responsabilidade fiscal, o que pode ser feito, se esta alteração vai produzir efeitos benéficos para a Prefeitura em termos de finanças, em termos de atendimento à população. Isso tem que ser avaliado com calma para que a gente possa emitir aqui um parecer sobre essa questão. Obrigado, candidatos. A gente está chegando perto do horário, então a gente separou mais 2 perguntas. Aí eu vou pedir a compreensão de todos, de quem enviou a pergunta e não conseguimos responder. Todas serão transcritas e encaminhadas para os candidatos. A pergunta do Rodrigo, ele dá boa noite aos candidatos, e ele quer saber sobre o concurso público a ser realizado em novembro. O concurso foi contemplado com cadastro reserva. Pergunta: haverá chamada para a posse logo no início do seu mandato? Deixa eu dar uma reformulada. Por favor. Gostaria de saber sobre o concurso público a ser realizado em novembro agora. O concurso foi contemplado com cadastro reserva. Pergunta: haverá chamada para a posse logo no início do mandato? Chamará desse concurso logo no início do mandato? Bom, o que a gente deixa registrado é que esse concurso público agora eu acho que um pouco irresponsável. Teria que deixar para o próximo administrador. Está no final do governo. Você está passando o bastão para o próximo, gente, independentemente que só Deus saberá o próximo prefeito.
mas é de uma negligência sem tamanho. Você abre um concurso público agora, com as finanças do município totalmente comprometidas, é dizer assim, é não ter nenhuma responsabilidade com a cidade nem com o futuro. É de uma negligência que não dá nem para ser mensurada. Agora, concurso público, a contratação, conforme o edital passou, tem que ser chamado. Cadastro de reserva é discricionário. O cadastro de reserva fica a encargo do executivo chamar pela própria conveniência. Agora, o número de vagas elencado no concurso público através do edital passa a vincular a obrigatoriedade do administrador a chamar. Então, agora, eu registro aqui, obviamente eu não estou aqui porque não é debate, eu não quero aqui fazer nenhuma menção ao candidato, que é do mesmo partido, mas eu respeito o posicionamento dele, até porque ele é secretário, não tem a caneta, não é ele que decide. Então, não estou fazendo aqui menção, obviamente, para nenhum demérito ao meu comentário. É um comentário ligado diretamente à administração. Obrigado, 1 minuto e meio. Bom, toda chamada de concurso, ela vai depender muito da necessidade da prefeitura e da condição que a prefeitura tem de poder realizar essas chamadas. Não dá para a gente fazer novas chamadas sem antes a gente equacionar uma série de situações que foram colocadas aqui, de benefícios, de pagamentos. Então, a gente vai ter que ter muita responsabilidade antes de chamar novos concursados. Precisamos fazer uma recuperação da economia, das finanças da prefeitura, para que a gente possa fazer. Algumas áreas, eu citei aqui exemplo da assistência social, que aí nós temos que medir na ponta do lápis o que representa isso. A gente hoje, convocar assistentes sociais representa mais recursos da assistência social. Então, isso, de certa forma, compensa a gente chamar aqueles profissionais. Outras áreas vão ter que aguardar um pouco mais, porque realmente, diante da situação financeira, nós vamos ter que apertar um pouco o cinto para conseguir equacionar isso. Com relação ao concurso, eu acho que é positivo, porque eu lembro que quando entrei na educação, a gente não tinha concurso vigente para professor, e isso criou uma série de problemas e transtornos para nós no início da gestão, com a falta de professores, a falta de aulas, né, e isso foi realmente problemático. Última pergunta, Thelma. Está se criando uma cultura política. Está se criando uma cultura política. O Executivo governa com medidas provisórias, resoluções e normativas que ferem leis pré-existentes. Cubatão não tem ficado fora dessa cultura nos últimos anos. E já em janeiro de 2017, temos essa situação mais uma vez prevista na cidade, ferindo o Estatuto do Servidor Público. Vou repetir. Está se criando uma cultura política. O Executivo governa com medidas provisórias, resoluções e normativas que ferem leis pré-existentes. Cubatão não tem ficado de fora dessa cultura nos últimos anos. E já em janeiro de 2017, temos essa situação mais uma vez prevista na cidade, ferindo o Estatuto do Servidor Público. Qual o posicionamento dos candidatos referentes a essa prática? Bom, o que a gente precisa deixar claro que o administrador público, ele se enquadra nas regras diferenciadas do cidadão comum. Nós podemos fazer tudo desde que a lei diga que não faça, nós, cidadãos comuns. O agente político, administrador, ele só pode fazer o que a lei diz que ele tem que fazer. Então, ele não pode pular fora do que a lei determina que ele tem que fazer. Por mais que ele, obviamente, seja negligente, nós tivemos um ato nesse governo que demonstrou isso, foi aquele decreto onde as pessoas que presidiam comissões tinham um acréscimo de 50% nos seus vencimentos. Ali foi o famoso decreto, né, o trem da alegria, né, porque você dava 50% pela conveniência do agente político, Tanto que foi que o Tribunal de Justiça decretou, mais uma interferência do Judiciário no Executivo. Teve que devolver, né? Todos terão que devolver. Então, eu quero dizer que eu serei extremamente legalista. Aliás, eu não serei, é obrigação de qualquer administrador respeitar as leis postas. E o servidor tem suas leis e elas, serão no meu governo, serão respeitadas. 1 minuto e meio. Bom,
a partir de janeiro de 2017, será um novo prefeito. Então, toda resolução e normativa ele pode revogar, se assim for da vontade dele. É que eu não identifiquei qual é a resolução ou normativa, mas o nosso compromisso é governar em cima das medidas legislativas, de conversar muito com a Câmara, de dialogar. A nossa proposta tem sido essa do diálogo, e se houver essa questão da 12, que foi falada aqui, nós vamos dialogar para ver o que podemos fazer. Mas, a partir de janeiro de 2017, será um novo prefeito colocado no cargo pelo voto da população. Então, tudo isso poderá ser revisto e conversado com a categoria, como nós estamos propondo. Chegamos ao final da parte das perguntas. Lembrando que a gente vai transcrever todas as que faltaram, não puderam ser feitas, a gente vai encaminhar para os candidatos. Então, nós temos perguntas de ontem e de hoje, vamos encaminhar para os 5 candidatos, e aí os candidatos, os seus respectivos assessores, né, a gente pede gentilmente que tentem responder as perguntas dos servidores. Antes de passar para as considerações finais, porque senão os candidatos falam e o povo vaza porque já está tarde, todo mundo tem coisa para fazer. Só para agradecer a presença de todos, agradecer de novo os sindicatos metalúrgicos por ter aberto a casa, o Sindicato dos Servidores de Santos, por sempre estar apoiando a causa dos servidores de Cubatão. Agradecer principalmente a todo mundo da comissão, porque o trabalho de organizar um evento como esse não é pequeno. Né? A gente rodou muitos próprios, os nossos horários de folga, até porque não somos sindicato e não temos liberação, etc. Né? E agradecer principalmente a todos os servidores que estão aqui. A gente vai pedir também para cada servidor que puder levar o jornal da comissão, né? O nosso jornalzinho, está na 5ª edição. Para o setor que está, por favor, a gente pede essa gentileza. A gente tentou criar o instrumento de comunicação para tentando traduzir os problemas da categoria. Né? Os problemas não são poucos, mas a gente tenta, com maior esforço, ir traduzindo periodicamente esses problemas e levando para os 5.000 servidores. Né? A gente geralmente faz uma tiragem de 3, 5.000 jornais e é sempre um esforço muito grande de distribuir. Quem puder, antes de ir embora, pegar alguns, a gente agradece bastante. Agora, para considerações finais, a gente reservou 2 minutos para cada candidato. Tudo bom? Beleza. Somos livres no tema? Livre, não tem prisão nenhuma, só a voz da consciência que vai lembrar quando estiver chegando os 2 minutos. 5 minutos. 2 minutos. Nossa, tendo as considerações, o mediador aqui aperta a gente. Ele dá uns 3 ou 4 minutos, mas tudo bem. Bom, eu queria agradecê-los, parabenizar todos vocês pela brilhante iniciativa. Esse diálogo é importante, mas não só após o mandato. Essas prévias são muito importantes para vocês saberem como cada candidato pensa acerca do servidor público, de repente para ajudá-los na hora de definir, do ponto de vista da escolha, a quem vocês irão outorgar os vossos votos. Quero agradecer ao professor Fabinácio, o candidato professor Fabinácio, parabenizar o mediador. Aliás, uma metodologia muito bacana aqui. Dizer para vocês que ser político não é sonho, ser prefeito não é sonho. Sonho você realiza na iniciativa privada, quando você estuda, você vai ser professor, advogado, médico. Ser político é vocação, precisa gostar de gente, precisa usar essa ferramenta para transformar a vida das pessoas. Então, eu entendo que eu sou vocacionado para essa questão, as eleições estão se aproximando, dizem que o voto é fruto de uma relação de confiança e conquista. Você precisa olhar nos olhos das pessoas, convencer e conquistar. Referendei o meu nome como uma alternativa para interromper esse ciclo perverso que assola a todos nós. Obviamente, a escolha vocês já estão avaliando, os servidores têm um senso crítico elevado e com razão, porque as medidas insanas do Executivo refletem violentamente na vida de todos vocês. Encerro, muito obrigado, que vocês façam uma boa reflexão, espero que tenha, obviamente, com as nossas exposições aqui, tenha ajudado vocês, obviamente, a definir a escolha de vocês no dia 2 de outubro. Encerro, mais uma vez, não quero ser redundante, muito obrigado, uma boa noite a todos. 2 minutos. Bom, cumprimentar a comissão de lutas, na pessoa do Henrico, cumprimentar todos os servidores aqui presentes, cumprimentar o candidato Ademário pela oportunidade da gente debater.
Essa é uma eleição bastante interessante, porque a gente já conseguiu fazer diversas discussões, diversos debates dentro da nossa proposta de dialogar, de conversar, de ouvir as pessoas. É o que nós estamos fazendo para que a gente possa corrigir situações, avançar, fazer a cidade crescer e se desenvolver. Quero deixar bastante claro para todos os servidores e servidoras aqui presentes que o governo Fábio Inácio e Pedro Ildebrando será o governo Fábio Inácio e Pedro Ildebrando, com as nossas características, com as nossas convicções, com a nossa forma de ser. Eu tenho falado que eu entrei na vida pública e tenho orgulho de ter o Pedro, que é um servidor aposentado de 34 anos de vida pública, e eu também, na passagem pela Secretaria de Educação, depois Secretaria de Governo e depois como vereador, atualmente como vereador, de não ter, nem eu nem ele, nenhuma acusação de corrupção, de desvio de verba. Ao contrário, a gente sempre foi muito rígido nessa questão, a gente sempre foi muito comprometido nessa questão e continuarei a ser comprometido com a minha cidade, com a cidade que eu vivo, com a cidade que eu moro, com a cidade que eu amo e que eu quero ver crescer. E se puder dar essa contribuição para a minha cidade, eu e Pedro daremos essa contribuição para que a gente possa ter o melhor para Cubatão, para que a gente possa avançar cada vez mais, sempre dialogando. Obrigado. Obrigado ao servidor. Boa noite, gente. Obrigado por terem vindo. Pessoal, boa noite. Daqui a pouco a gente vai dar informalidade. Nós fizemos uma carta para assinar essa conferência e querem colocar receber e avaliar as nossas propostas para vocês. Obrigado. Falei na informalidade. Quer como eu tenho?